E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai corrigir aquele exercício lá. Eu passei um exercício para vocês, uma atividade. 11 pessoas me entregaram a atividade. O Alan me entregou, o Anderson, o Eduardo, a Giovana, a Kailane, a Luísa, a Maria Eduarda, o Ronald, a Sara, a outra Sara e a Thaís, tá? Então, mais tarde eu coloco a nota lá de vocês, ver se vocês erraram alguma coisa, se vocês acertaram, certo? E aí isso já vai contar pra participação de vocês, né? Porque, se eu não me engano, nós iremos ter que fazer uma prova com vocês daqui a 2 semanas. Porque vocês já vão entrar de férias dia 13 de julho. 13 de julho é menos de um mês, né? Menos de um mês. E aí a gente vai ter que fazer uma prova com vocês, uma prova mensal, né? E essa prova que eu quero fazer. Deixa eu só desligar aqui meu alarme. E essa prova que eu quero fazer com vocês, ela vai pegar esse primeiro assunto aqui, ó, que a gente trabalhou, certo? Que é escalas termométricas. Pronto, vocês estão vendo a tela aí então, do livro? Sim, professor. Qual foi a questão que eu passei mesmo? Nem lembro mais. Questão 9. 10 e 11. 10 e 11. Ótimo, tá aqui as meninas. Aí vocês já vão ficando com essas questões no caderno, porque pode ser que na prova uma delas caia. Beleza? Logicamente que não vai cair igual, mas você já vai ter aí algumas questãozinhas para a sua prova. Beleza? Então a gente vai responder elas. Vamos começar a responder elas. Deixa eu aqui entrar com meu tablet aqui na reunião pra gente responder elas rapidão. E aí, ó, o assunto da semana já é outro. A gente já vai pro capítulo 2. Certo? A gente já vai pro capítulo 2. O capítulo de... Deixa eu só abrir aqui. Já vamos pro capítulo 2. Certo? E aí a gente já vai trabalhar com outro conceito. No capítulo 1 a gente trabalhou com o conceito de temperatura. Temperatura que é o quê? É o grau de agitação das partículas, né? Todos os corpos que existem no universo, eles são formados por partículas, né? Essas partículas são o quê? São moléculas, são átomos, né? São íons. E essas partículas, elas estão em movimento dentro dos corpos. Elas estão se movimentando de alguma forma. Tudo bem? E a quantidade de movimento que essas partículas têm, ou que a gente chama de agitação, é o que é denominado temperatura. Tudo bem? Agora a gente vai descobrir outro tipo de grandeza, que é o calor. O calor, ele vai ser diferente da temperatura, porque a temperatura é o grau de agitação das partículas. O calor vai ser o que vai agitar as partículas, certo? Então, vocês já assistam já a primeira videoaula lá, que já vai explicar um pouco sobre energia térmica e calor, certo? Então agora, só para dar esse disclaimer aí com vocês, vamos... Deixa eu só entrar aqui na reunião aqui para a gente começar a resolver essas questões aí sobre de escalas termométricas. Tá, Tá, questão questão 9. 9. Questão 9 Questão 9 é o seguinte, ó. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a mais alta temperatura já registrada no Brasil foi de 44,7 graus Celsius. 44,7 graus Celsius. Certo? No município de Bom Jesus, no Piauí. Lógico, né? Tinha que ser no Piauí essa temperatura, né? 44 graus Celsius foi a temperatura mais alta registrada no Brasil e foi no Piauí, lá em Bom Jesus. Bom Jesus, para quem não sabe, vocês sabem, é a terra que nasceu o Whindersson Nunes. Bom Jesus do Piauí. Já fui lá, é a coisa mais quente do mundo. E a mais baixa foi de menos 14 graus Celsius, lá em Santa Catarina. Aí ele quer que você faça o seguinte, ele quer que você transforme
essas duas temperaturas em Fahrenheit. Certo? Então nós temos aqui. Deixa eu só fazer assim, fica melhor. Pronto. Então, questão 9. Ele quer que você transforme Ele quer que você transforme 44,7 graus Celsius em uma temperatura em Fahrenheit, e ele quer que você transforme menos 14 graus Celsius também em Fahrenheit. Certo? Eu não sei se eu chegar a explicar na videoaula, mas essa letra aqui, ó, essa letra aqui que a gente usa para definir temperatura, para trabalhar com temperatura, essa letra aqui, ela é do grego chamado θ, certo? Aí ela significa para a gente temperatura, certo? Ela é para a gente temperatura. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos transformar essas duas temperaturas. Então vou botar aqui letra A, 44,7 graus. E aí, pessoal, a gente conhece uma equação para fazer essa transformação, tudo bem? Essa equação é o seguinte, ó. Você tem aqui uma temperatura em graus Celsius dividido por 5, e ela é igual a uma temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa aqui é a nossa equação de transformação de escalas termométricas. Tudo bem? Essa equação aqui ela transforma qualquer temperatura em graus Celsius em uma temperatura em graus Fahrenheit. Lá no vídeo que eu coloquei para vocês semana passada, dos 5 vídeos, vai ter um vídeo lá, que eu acho que é o vídeo 3 ou o vídeo 4, que eu vou falar como é que a gente encontra essa equação, certo? Como é que a gente encontra essa equação. E basicamente é o seguinte, ó. Esse θc e esse θf, eles vão ser a temperatura em graus Celsius e a temperatura em graus Fahrenheit. Se a questão dá para você uma temperatura em graus Celsius, logicamente você vai achar uma temperatura em graus Fahrenheit. E vice-versa. Se ele te dá uma temperatura em graus Fahrenheit, a partir dessa equação, você vai encontrar a temperatura em graus Celsius. Tudo bem? Então não tem mistério. Então vamos lá, ó. Fazer o seguinte. E aí eu vou precisar de vocês, certo? Quando eu pedir para vocês usarem a calculadora do celular, quem puder me ajudar com a calculadora aí, certo? Agradeço. Qual é a temperatura em Celsius? 44,7 graus. Tá aqui, ó. Essa é a temperatura que ele deu pra gente. A temperatura mais alta que foi registrada em Bom Jesus. Dividido por 5, que é igual a... Ó, o Alan aqui. Que é igual a temperatura em Fahrenheit, que eu quero descobrir, menos 32 sobre 5. Certo? Então, essa aqui é a temperatura sobre 9, né? Aqui eu fui aceitar o Alan aqui e me desconcentrei aqui por um momento. Desculpa. Sobre 9. Pronto. Bom, pessoal, como é que vocês fazem aí? Agora eu quero saber como é que vocês fazem essa conta. Vocês primeiro dividem 44 por 5? Ou vocês fazem essa multiplicação cruzada? Ou como é que é? Meu pelos extremos. Vocês fazem meu pelos extremos primeiro? Oi, eu fiz assim, professor. Você multiplica esse por esse, né? Uhum.
Certo? Dá pra fazer. Eu prefiro, e aí já é gosto meu, eu prefiro primeiro fazer essa divisão. Opa. Eu prefiro primeiro fazer essa divisão e depois fazer o meu pelos extremos. E eu vou explicar por quê. Porque, como eu não gosto de fazer muita conta, né? Sou meio preguiçoso. Eu procuro o jeito mais simples de fazer as coisas. E quando eu faço a divisão aqui, ó, presta atenção. 44,7 por 5. Quanto é que deu aí nos de vocês? Vamos lá. Quanto é que deu 44 aí, 7 vezes por 5? Ou ninguém fez assim? 44,5? Quem puder fazer na calculadora aí, por favor. 44,7 vezes por 5. Dá quanto? 8,94. 8,94. Certo? Sim. Então aqui, ó. 8,94. Que é igual a... Eu vou pegar isso aqui e colocar bem aqui embaixo. Que é igual a... Colar. Pronto. E aí, ó, repete, né? Temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E agora ficou o seguinte, ó. Agora você vai fazer o meu pelos extremos. Certo? Só que aqui embaixo do 8,94 tem o número 1. Certo? Qualquer número, no denominador dele, na fração dele, se não tem nada, quer dizer que tem o número 1. Então aqui tem o número 1. E aí você farra o meu pelos extremos, ó. Multiplica o meio igual aos extremos. Percebe qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, que eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó. Eu vou multiplicar por 1. Em vez de multiplicar por 5. Eu já ganho um tempo aí já fazendo as contas. Então primeiro eu sempre gosto de dividir. E aí vai ficar como? Vai ficar 1 vezes θ Fahrenheit menos 32, que é igual a 9 vezes 8,94. E aí? 9 vezes 8,94 dá quanto? Perdi a paciência, agora eu boto tamanho infinito agora também. Pega, tamanho infinito, tá aí. E aí, quanto é que dá essa continha aqui, ó? 9 vezes 8,94. 80,46. 80, então vai ficar assim, ó. Deixa eu só botar aqui primeiro. 1 θF. Θ em Fahrenheit. Menos 32. Né? Porque, ó, 1 vezes θF é θF. Né? E 1 vez menos 32 é menos 32. Não vai influenciar em nada, né? Porque multiplicar por 1 é a mesma coisa que só repetir a equação. E aí vai dar quanto? 80 aí, quanto? 0,46. 80,46, né? 80,46. E aí, pessoal, para a gente encontrar finalmente o θF, eu preciso deixar ele sozinho aqui do lado da equação, né? Então o que eu faço? Esse menos 32 aqui, ó, tá com sinal negativo, eu passo para o outro lado, né? Com sinal positivo. E aí eu finalizo a minha conta. Vou ficar como? Vou ficar com temperatura em Fahrenheit é igual a 80,46 mais 32. E aí essa conta aí vai dar 112,46. θF é 112,46 graus Celsius. Graus Fahrenheit, né?
Pronto. Alguém encontrou professor? alguma coisa? Oi. Oi. Eu fiz diferente, professor. Chegou no resultado diferente? Não, eu fiz diferente. Mas o resultado foi o mesmo? Foi. Pronto. É Pronto. porque eu vi na internet que bastava você pegar o número, aí multiplicar por 1,8 mais 32. Essa Entendi. fórmula Mesma também tá coisa. certa, tá? Mesma coisa. Tá certo. Professor, Oi. o cálculo não tem esse símbolo de teta? Pode substituir. Anderson, fala mais alto um pouquinho que eu não tô te ouvindo, não. No cálculo, tem esse símbolo de teta? Pode substituir por o T, não tem problema. Você quer substituir a letra, é? Pode? Fazer T? Aham. Ó, explicar por que a gente não vai fazer isso. Essa letra T aqui, o T maiúsculo, a gente vai usar ela para outra temperatura, lá no futuro, certo? Esse T aqui, ele é o T de uma temperatura específica, que é chamada temperatura absoluta. Né? É a temperatura do grau absoluto. E é por isso que a gente não confunde graus Fahrenheit com graus Celsius com essa temperatura aí, esse T maiúsculo, certo? Então, quem não colocou assim, eu não vou nem desconsiderar, não. Mas, quando for usar a temperatura, tenta usar a temperatura com essa letra aí, ó. Teta, certo? Letra B, ele quer saber agora qual é a temperatura? Qual é a temperatura em graus Fahrenheit que corresponde a um θc igual a menos 14 graus Celsius? Rapidamente aqui fazendo a conta. Mesma coisa, pessoal. Sim, mesma coisa. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Nós temos a temperatura em graus Celsius, que é menos 14. Então, vamos lá. Menos 14 sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. E aí, novamente, ó, a gente faz essa divisão aqui primeiro. 14 por 15 dá quanto? 2,8. 2,8, né? Isso. É porque 15 por... multipliquei 14. eu percebi. 15 por 5 dá 3, né? 14 por 5 tem que dar uma coisa menor que 3, né? Dá 2, certo? O sono, o cansaço, a falta de café. Eu sei como é que é. Então, θf menos 32 sobre 9. E agora sim, né? Agora você pode fazer aqui o meio pelos extremos aqui. Aqui tem 1, né? Aí você faz o meio pelos extremos. Isso vai ficar como, ó? Vamos lá. Vai ficar θf menos 32 de um lado, θf menos 32 de um lado, igual a menos 2,8 vezes 9. Só que esse 2,8 está negativo, né? Então a gente coloca ele entre parênteses para ficar bonitinho. Certo? E aí faz essa multiplicação, ó. Quanto é que é 2,8 vezes 9? Menos 25,2. Menos 25,2. né? Perfeito. Então vai ficar temperatura em graus Fahrenheit menos 32 igual a menos 25,2, certo? Então, só precisa a gente isolar aqui o θf aqui desse lado da equação. O que a gente faz? A gente passa esse menos 32 para lá com o sinal positivo. Então, no final, nós vamos encontrar que a temperatura em graus Fahrenheit é menos 25,2 mais 32. Isso aí dá quanto? 5... dá 7, 6, alguma coisa. Temperatura 6,8.
6,8, né? Positivo, né? 6,8. É, positivo. Justamente. Graus Fahrenheit. Graus Fahrenheit. Certo? Um brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Certo? Ele fez lá um Google Meet falar com um amigo dele que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que a temperatura em Londres, onde ele morava, era igual a 14 graus Fahrenheit. Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu que a temperatura em Londres era quanto? 14 graus Fahrenheit. Aí, pessoal, novamente, é só fazer o cálculo usando a equação. Não tem muito mistério, certo? É só fazer o cálculo usando a equação novamente. Vamos fazer essa décima aí pra gente encerrar por hoje. Só encerrar com chave de ouro. Ele tá querendo o seguinte, ó. Que você transforme, então, na décima aí, ó. Que você transforme uma temperatura em Fahrenheit de 14 graus para graus Celsius. Para graus Celsius. E aí, novamente, já tá abusando já. Vamos usar a equação de transformação. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir a temperatura em Fahrenheit, né? Então a gente vai agora trabalhar com esse lado aqui da equação. Então, onde tem temperatura em graus Fahrenheit, a gente coloca 14 graus. Isso que vai dar. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a 14 menos 32 sobre 9. Certo? 14 menos 32 sobre 9. Então, temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser 14 menos 32. 6 dá 20. 12. 18, é isso? Menos 18? Menos 18 sobre 9? Não creio. Menos 18 sobre 9, né? 14 menos 32. Pronto. Rapaz, eu sou bom de conta ainda, ó. Pensar que eu só sabia fazer conta com letra, não. Sei fazer conta de cabeça ainda. E aí ficou fácil, né? 18 sobre 9 dá quanto? Tabuado lá. Que número multiplicado por 9 dá 18? Menos 2. Menos 2, pronto. Então, 18 sobre 9 dá menos 2. E aí, o que eu faço, né? Meio pelos extremos, novamente. Aqui tem 1, eu multiplico o meio pelos extremos. Isso vai dar, então, temperatura em graus Celsius vezes 1, que é a temperatura em graus Celsius, vai ser igual a 5 menos 2. E aí, pessoal, ficou difícil. Quanto é que dá 5 menos 2? Menos 10. Menos 10 graus Celsius. Então, lá em Londres estava fazendo frio, né? Frio. Menos 10. Frio em relação ao Brasil, né? Menos 10 graus Celsius. Tudo jóia? É isso, então.